Olá, bem-vindo de volta, irmãos de batalha, a mais um episódio da Guerra de Badab. E hoje nós vamos ver como os aliados vão iniciar a vingança contra os traidores depois da maldita traição que eles fizeram em Griff, quando os aliados de forma graciosa estenderam a mão para uma negociação e diplomacia apenas para ser esfaqueados pelas costas pelo maldito tirano de Badab, em um plano sujo para tomar o poder das forças separatistas sem qualquer dúvida ou qualquer voz contra ele. Pelo menos é assim que a Inquisição diz que é, e é assim que nós vamos aceitar sem perguntar duas vezes, porque a versão da Inquisição é obviamente a versão correta, lógica dos eventos, e ignore o fato deles terem queimado todos os relatos e as coisas, qualquer tipo de registro sobre isso aqui. O que nós sabemos é que os Astroclaws, liderados por Luft-Huron, autoproclamado tirano de Badab, em uma forma totalmente traiçoeira, conseguiu eliminar dois dos seus rivais, o antigo comandante das tropas aliadas, o Lord Commander Ortiz dos Red Scorpions, que acabou sendo assassinado. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquela estação neutra onde eles tiveram a reunião. O que a gente sabe é que o bibliotecário que conseguiu se teletransportar para lá identificou e conseguiu resgatar o corpo sem vida do comandante Ortiz, além do comandante dos super soldados ter morrido aqui. Também o líder, o Chapter Master, o mestre de capítulo dos Mantis Warriors, estava também morto e foi identificado o corpo, mas infelizmente o Luft-Huron, o tirano de Badab, ora, tinha escapado antes da explosão e ele sobreviveu quando todas as provas lá dentro do que aconteceram foram destruídas. E o tirano usou isso aqui como uma campanha de autopromoção. Ele pediu de forma honrosa aos aliados, no caso, os auto-intitulados lealistas imperiais, a paz, porque eles são forças imperiais. Mas olha só, a Inquisição e as forças contrárias a ele pregaram uma peça e fizeram uma imensa complô, uma grande teia de assassinatos e planos para usar naves caóticas para disfarçar e destruir a região, junto com super soldados pau mandado da Inquisição. Com certeza foi a Inquisição e os aliados corruptos da administração imperial que querem a cabeça dele. Cara, não faz sentido. Eu realmente acho que é muito mais provável que foi o Luft-Huron que fez isso, só que na região dos separatistas, a mensagem que vinha é que a culpa era da corrupção dentro do Império, enquanto no Império a mensagem aceita é que o Luft-Huron era um grandíssimo traíra e ele acabou esfaqueando os outros pelas costas enquanto ele falava de honra. No caso, a gente vai ficar aqui com a versão da Inquisição. Primeiro, porque é o correto, eu preservo minha vida, então a Inquisição tá certa. E segundo, porque nós não temos como identificar exatamente o que aconteceu. É uma palavra contra outra e nós estamos vendo a história
pelo lado do Império. Não adianta a gente continuar argumentando sobre isso. Então o que aconteceu é que houve um ataque durante o acordo de paz, o comandante dos aliados morreu e o comandante dos Mantis Warriors também. E falando nisso, os Red Scorpions, aqui eu tenho que dizer, cometeram uma gafe, um erro, não deveria ter ido nesse acordo, isso foi errado. Se fosse alguém mais inteligente, como os Marine Malevolente, eles teriam explodido completamente o lugar, matando as forças traidoras numa cajadada só e decapitando o tirano e acabando a guerra ali naquele momento. Achei fraco, achei que eles foram muito idiota, por isso merecia ter morrido. E essa opinião, não apenas eu e os Marine Malevolentes, mas alguns outros super soldados na coalizão, eu vou chamar assim, na união entre as forças imperiais que estava ali agora, porque o super soldado, ele responde ao oficial do próprio capítulo. Quando mais de um capítulo trabalha junto, geralmente é eleito alguém para comandar, e o Ortiz, que era o eleito anterior, foi morto. Então no momento não tinha mais uma liderança unificada e cada capítulo podia fazer o que bem entendesse. Mesmo que um capítulo de super soldado seja uma força excepcional, eles atuam melhor juntos. Por isso era imperativo nesse momento que um novo candidato viesse à frente para ser eleito como um comandante geral do grupo de batalha. Não dá para ser um oficial humano da Inquisição, porque os super soldados, eles têm uma autonomia e eles respeitam mais outros super soldados, então teria que ser algum deles. E um deles veio à frente com a mesma opinião que eu tenho também. O Stibor Lazarek falou: seus idiotas, bando de incompetente, ainda bem que tem um homem aqui inteligente e um capítulo que realmente é leal ao Império, que somos nós, os Firehawks. Eles são meio esquentados, diplomacia zero, e ele chegou então fazendo uma cena dizendo: vocês acreditavam que esses traidores heréticos que não merecem nada mais do que a morte e poderiam ser argumentados que eles são seus irmãos de batalha leais? Ha, ha, ha! Seus idiotas! Não! Se fosse eu naquela situação hipotética, ainda bem que não era eu naquela situação hipotética, me segura, me segura. No caso, ele começou a fazer um showzinho, dizendo que se fosse ele, ia ser tudo diferente. Ele teria matado o tirano e o comandante dos Mantis Warriors ali mesmo, ele jamais negociaria com eles, ele iria ter a guerra bem mais agressiva, e ele já estaria dominando todo o território da Maelstrom, utilizando a infalível tática que os soldados de Krieg concordam, um ataque frontal direto em toda a linha de combate. Excepcional, um homem genial, e meu voto estaria para ele, mas infelizmente os outros super soldados não gostaram muito de ser chamados de idiotas, de ser chamados de amigos de traidores, e eles acabaram não votando no Stibor Lazarek, apesar do seu argumento ali extremamente caloroso. Eles acharam ele meio idiota e grosseiro e extremamente violento e que não tava nem aí se eles iam viver ou morrer, e eles decidiram escolher outra pessoa como comandante. Mais uma vez, o cara tava aqui, tava ali pra fazer o negócio, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eles não sabem, eles julgam o presente, eles olham o cavalo dado nos dentes, mas eles acabaram não escolhendo o Stibor Lazarek, e aposto
E como os Firehawks são muito egocêntricos, aliás, o motivo dele estar lutando aqui é porque outra pessoa comandou um negócio que era pra ele estar comandando, eles vão criar um ódio, uma raiva eterna disso aqui, mas no momento, quem foi eleito foi o Caleb Cullen. O Caleb Cullen, ele é o mesmo que comandou os Red Scorpions no sítio de Vrax, a gente já conhece ele aqui no canal. E pelo que eu li a primeira vez, eu achei que ele era o líder desde o início, eu me confundi. Na verdade, era um comandante sênior mais velho que ele, e depois que o comandante Ortiz morreu, é que ele assumiu a liderança de todos os capítulos de Super Soldados aqui. Ele iria ser o comandante principal, ele foi eleito então o Lord Commander. Como ele conseguiu bater o Stibor Lazarek? Ele falou o seguinte: meus irmãos, eu só desejo uma coisa, a vingança pelo ato de extrema covardia e de duas caras. E se tem alguém que sabe o sofrimento de perder um irmão de batalha nesse conflito, sou eu. E no caso, foi uma empatia coletiva. Ele realmente tinha um desejo de vingança e ele jurou que ele não iria parar até o momento que os traidores estivessem no chão, preferencialmente enterrados, mas se eles se rendessem, eles iriam só levar uma sova e ficar preso. No caso, acredito que até o Stibor Lazarek, apesar do seu ego infinito, se comoveu um pouquinho com as palavras de ódio e rancor e sede de vingança do Caleb Cullen. Se toda eleição fosse assim, no caso, ele ganhou a eleição entre os super soldados para ser o novo comandante. E no momento, ele fez exatamente aquilo que ele prometeu. Ele aumentou a intensidade da guerra e muito, o que foi difícil inicialmente, porque quando ele assumiu, vários problemas estavam acontecendo com os nossos aliados. Existia uma nave não identificada, não se sabia se era apenas uma ou uma pequena flotila, mas ela estava atuando bem atrás da linha de frente, atacando suprimento imperial, atacando reforços, carregamentos de munição, carregamentos de soldados, de equipamento pesado. Isso estava dificultando e necessitava de parte da marinha ficar protegendo os comboios, dificultando com que toda a força pudesse ser usada no ataque. Além disso, um planeta de Stalingrad que ficava dentro do território inimigo e por muitas décadas estava se mostrando fiel e leal ao Império, infelizmente entrou num conflito interno por traição, e eu vou falar mais disso um pouco mais pra frente, mas era uma questão de tempo para as forças leais extremamente dentro do território controlado pelos separatistas serem aniquiladas, e eles precisavam de reforço, coisa que o Caleb Cullen sabia e que ele teria que planejar. Enquanto isso, todas as campanhas até esse momento foram no máximo, uma vitória marginal, minúscula, muito pequena, que não mudou a guerra no geral, não foi com uma intensidade suficiente para mudar a escala de força. Então, ele planejou o seguinte: a primeira coisa que eles precisariam para manter a pressão e aumentar o nível de ataque era uma base de operação próxima do território dos separatistas. Por que isso? Como no início da guerra, os separatistas atacaram e destruíram as estações espaciais que o pessoal de Cartago utilizava
entre o sistema de Cartago e a Zona Autônoma, eles necessitavam construir um novo porto espacial e uma doca para armazenar suprimentos e recursos para que as naves parem aqui para restaurar o combustível, para trocar a tripulação, para arrumar qualquer dano ou lesão assim em combate da nave, porque o Omni saiu livre, a tripulação pode morrer, mas essa máquina arcaica tem que sobreviver, então a nave vem em primeiro lugar. Alguém tá pensando no bem-estar da máquina. Oh! Os mecânicos do canal ficam felizes. Bem, ele iria precisar de uma base avançada para rapidamente, de um ataque a outro, os soldados poderem ressuprir sua munição, poder colocar gente nova, o pessoal que vai chegando vem para cá para ser redistribuído. Então era necessário uma central estratégica, e essa fortaleza eles decidiram construir em um sistema mais avançado entre Cartago e a zona separatista, e eles chamariam essa estação da Estação Vingança. Um nome muito bonito, um nome adequado para a missão que ela teria. E a construção dessa estação iria levar em torno de 1 ano, então não é uma coisa rápida construir uma estação espacial, mas olha só, uma construção desse tamanho, realmente em 1 ano, parabéns, foi muito, muito rápido, até porque não chove no espaço, então o pedreiro trabalha todo dia. No caso, eles teriam aqui recursos imensos para construir isso aí o mais rápido possível, e essa estação iria ser o ponto zero do contra-ataque. Durante esse tempo, ele também tinha que lidar com algumas desavenças internas. Alguns capítulos de soldados, como os Nova Marines, ele separou dos Firehawks, porque eles não se davam bem, mas nem um pouquinho. E os Firehawks, na verdade, não se davam bem com ninguém. Então ele mandou o Stibor Lazarek e o seu capítulo extremamente belicoso e agressivo numa missão de proteção e defesa durante a construção dessa fortaleza espacial. Para isso, eles tinham a Raptorus Rex, que é uma ferramenta adequada para defender, já que ela é bem lenta. Mas eu imagino o quanto Stibor Lazarek deve ter ficado emputecido. Ele queria estar na ponta da lança, ele queria estar no meio do ataque, e ele agora tinha que ficar protegendo a construção. Nossa, cara, eu imagino quanta coisa que ele destruiu dentro da nave, porque ele ficou puto, mas puto mesmo. E os Firehawks, junto com seu comandante, ficaram extremamente enfurecidos, mas apesar disso, é o dever deles, eles não vão negar. E tu pode questionar, peraí, eles não lutaram sozinhos por anos aqui, o capítulo deles já estava extremamente abaixo da força recomendada. Sim, eles queriam continuar atacando os títulos, são suicidas? Sim, eles são meio idiota, mas tudo bem. Eles iriam ficar agora protegendo a construção, o que acidentalmente vai ser uma opção tática muito, muito inteligente, mas isso também um pouquinho mais pra frente. Junto também com as forças aliadas, chegaram mais e mais reforços. Os Red Scorpions, agora estava quase todo o capítulo aqui, também vieram vários soldados dos Salamanders, dos Raptors. Até acho legal que os dois têm a armadura verde, por isso que eu trouxe eles juntos aqui. Os Salamanders e os Raptors acho que vocês já conhecem. Um dia eu queria fazer assim mais de cada capítulo e talvez eu faça um vídeo sobre cada um, mas para não ficar muito repetitivo, eu já falei ali dos descendentes dos Anjos de Sangue, então vamos com calma em vídeos do capítulo para não ficar muito a mesma coisa. E também veio um contingente, além desses novos super soldados, de super soldados veteranos dos Howling
Griffins. Os Holland Griffins, no caso deles foi interessante aqui na Guerra de Badab, porque vieram em torno de 250 super soldados de várias companhias, porque eles estavam retornando para casa de uma campanha que foi bem custosa, assim, nos casos dos capítulos de 100 super soldados, cada regimento ali de 100 estava agora bem reduzido, e com vários regimentos juntos, eles conseguiram fazer em torno de uns 250, só que todos que vieram para cá eram veteranos, incluindo veteranos da primeira companhia, os Terminators, com uma armadura super pesada que vai ser bem útil contra outros super soldados. Falando em veteranos também, o problema aqui é que eles tinham agora os números. Até então, as forças leais sempre tiveram menos super soldados do que as forças separatistas. No momento, o número de super soldados, pelo menos com a inteligência imperial até então, entre as forças leais contra as forças traidoras, agora estava para as forças leais. E tu pode perguntar, e quanto à guarda? Bem, infelizmente, por mais honrado, por mais corajoso e por mais intenso que seja o sacrifício, um homem normal não consegue lidar com um super soldado. Não tem como. Um super soldado praticamente não precisa dormir, quase não precisa comer, muito pouca água, e porque o metabolismo dele é extremamente eficiente, e ele consegue lutar por dias e dias e dias, e as armas que um ser humano normal consegue carregar mal e porcamente arranham a armadura desses caras. Então, não queira ser um soldado da guarda com uma lanterninha atirando em alguém com armadura de energia, porque tu só vai deixar ele muito mais puto. Não vai ser bom pra ti. Por isso a guarda ficou numa forma secundária aqui, mais guarnecendo mundos, estabelecendo linhas de defesa, enquanto o ataque e o peso da ofensiva foi mais realizado pelos super soldados. Falando também na batalha espacial, essa parte do conflito, eu vou ser bem sincero, é bem escassa de informações. O que nós sabemos é que as forças separatistas fizeram várias naves que eles roubaram e modificaram. No caso, roubaram não, né? Eles tomaram dos piratas, então eles pegaram as naves, depois o que dava para salvar, eles salvaram. Algumas eles tiveram que tirar as peças para voltar para outra. Mas eles tinham uma frota espacial de níveis de eficiência bem diferenciados. Claro, nada comparada à Battlefleet Solar, que estava aqui enfrentando eles. E nesse momento começou conflitos entre as duas facções. O Império começou a atacar comboios. O plano agora era matar os traidores de fome, não no sentido literal, mas no sentido de afetar o máximo possível a produção militar deles, utilizando ataques inteligentes, destruindo portos espaciais, destruindo naves de transporte, destruindo minas no caso de materiais raros. Por quê? Na região dos separatistas, eles montaram meio que uma máquina de guerra, uma indústria que transformava os materiais primários em armas e equipamento para os soldados da Legião do Tirano. Era necessário recursos fluindo o tempo todo, e esse transporte entre os mundos era um elo fraco das forças traidoras. Claro,
os super soldados traidores iriam proteger o máximo possível as rotas de comércio, só que eles não poderiam estar lutando contra os super soldados aliados no campo de batalha e no espaço ao mesmo tempo. Era impossível. E mesmo com essa frotila meio que improvisada deles, eles não iriam conseguir parar os ataques precisos e destrutivos do Império. Quando eles descobrissem que algo estava acontecendo, o Império já teria ido embora há muito tempo. E aos poucos, a força espacial dos separatistas começou numa guerra de atrito contra o Império, onde o Império causava um número muito maior de baixas para cada perda. Aliás, nessa época aqui, parabéns para a Marinha, infelizmente eles não conseguiram atacar muito profundamente no território separatista devido às defesas construídas ao redor do Anel de Aço de Badab e também devido ao medo de acontecer emboscadas como aconteceu com a frota de Cartago. Por isso, eles foram bem cautelosos, como deveria ser mesmo, porque uma máquina dessa aqui tu não deve arranhar a pintura. Então, eles apenas atacavam aonde era vantajoso. Por isso, foi um período da guerra de uma ação, não vou dizer lenta, porque tinha batalha quase que todo dia, mas uma ação não decisiva. Meio que eles estavam sangrando os separatistas, e os separatistas estavam fazendo a mesma coisa. Eles estavam tentando atacar as rotas de comércio e transporte antes de poder chegar na região segura para tentar também sangrar as forças imperiais. E meus amigos, eu não sei se você já viu alguma coisa sobre a Marinha Imperial, mas a Marinha Imperial é a maior força do universo. Não existe nada no 40.000 comparável com o tamanho absurdo da Marinha Imperial. E o Lufthuron e, no caso, Karab Cullen sabem bem disso aí. Se a guerra continuasse assim, eventualmente os reforços e mais naves do Império iriam chegar e os separatistas não iriam conseguir repor as naves com a mesma frequência, e era uma questão de tempo até que os planetas dos separatistas ficassem completamente isolados, sendo alvos fáceis para a ação militar das forças aliadas dos super soldados leais e da Guarda Imperial. Portanto, se a guerra não mudasse, uma derrota seria inevitável aos separatistas. Uma batalha de atrito contra o Império, pelo menos numa ofensiva dos dois lados, não iria levar a nada para as forças do tirano. E falando nisso, quando eles perceberam que esse ataque não ia dar em nada e quando eles descobriram os planos das forças lealistas a criar uma estação avançada, um plano quase que suicida foi levantado pelas forças do tirano e foi eleito um capítulo muito experiente no combate no espaço, que são os Lamentadores, já que os Lamentadores são um capítulo baseado em frota e eles iriam utilizar 3 Strike Cruisers, uma nave leve mais fortemente armada, capaz de causar bastante dano até acima da sua tonelagem, para tentar um plano, digamos, insano, talvez, não vou dizer insano, mas um plano suicida para lidar com essa estação avançada e ganhar um recurso que o traidor estava perdendo, um recurso que não pode ser minerado nem produzido, um recurso chamado tempo. Por que tempo? O Império é um local muito grande
eventualmente uma ameaça maior vai surgir do que uma batalha numa zona que nem pertencia ao Império em primeiro lugar, um lugar autônomo. Então, os recursos imperiais não podem ficar presos aqui para sempre, e se ele conseguisse ganhar uns anos destruindo a estação de suprimento principal, quando ele fez isso com as forças de Cartago, ele praticamente neutralizou o poder ofensivo dos Red Scorpions e das forças de Cartago. Então, se ele fizesse o mesmo aqui, se esse plano desse certo, ele iria ganhar talvez anos para melhorar e otimizar as defesas, recrutar mais soldados da Legião do Tirano e virar uma pedra no sapato tão grande que talvez o Império desista. E qual era o plano então? Bem, muito simples. Os 3 Strike Cruiser dos Lamentadores, utilizando a sua vantagem em velocidade e capacidade de manobra, iriam criar uma distração. Obviamente, eles são as naves mais perigosas que os traidores iriam mandar para lá, e pela inteligência dos traidores aqui, existiam apenas alguns destroyers, que são naves pequenas e leves, e uma Battle Bard protegendo a Estação Vingança. Então, se eles atacassem nesse local que os aliados não esperavam um ataque desse tamanho, eles poderiam utilizar números para sua vantagem. Como assim? Eles iriam utilizar grandes naves civis que foram convertidas a naves militares. Querendo ou não, um cargueiro é uma nave gigantesca. Se tu botar o suficiente blindagem nele, ele vai aguentar muito e muito tiro. Então esses cargueiros blindados iriam ser usados como uma distração. E também os Strike Cruisers para, se possível, criar uma defesa entre as forças, no caso de proteção da Estação Vingança, permitindo que 4 naves suicidas, as Fire Ships. O que é uma nave suicida? É uma nave praticamente vazia e completamente repleta de TNT. Explosivos de vários tipos. No caso, tudo que tu consegue enfiar aí dentro que explode, tu vai botar. E essa nave cheia de explosivos tinha um objetivo: um ataque kamikaze direto na Estação Vingança. Um escudo Void não é projetado para defender de uma nave inteira vindo a toda velocidade. Qual era o objetivo deles? Muito simples: criar um corredor que permitisse a aproximação dessas Fireships quando essas naves de demolição estivessem numa rota direta até a Estação Vingança. A tripulação iria sair da nave, né? Boa sorte sobrevivendo, mas eles iriam tentar ejetar e ser resgatados pelas outras naves aliadas próximas, enquanto as naves iriam em uma linha reta, porque no espaço não tem atrito, e eles iriam manter um piloto automático até chegar na estação e, se possível, causar um dano catastrófico e eliminar o ponto avançado de suprimento e reparo das forças aliadas. No início, quando eles chegaram no sistema, aparentemente estava tudo conforme o plano. As naves dos Mantis Warriors começaram a se aproximar. Realmente, apenas uma Battle Bard foi identificada e alguns destroyers próximos. O plano iria ser, então, usar os Strike Cruisers para atacar a Battle Bard, enquanto as naves civis protegiam a linha e as naves de demolição, eventualmente, quando elas chegassem perto o suficiente, iriam se jogar na Estação Vingança. O problema é que a Estação Vingança era para estar em construção. E aquela estação que eles viram na frente dele
era um pouquinho maior que a Estação Vingança. Era a Raptorus Rex dos Firehawks, que estava ali policiando e protegendo a construção. Ora, lamentadores, que azar. Vocês não acharam a estação... Desculpa, eles acharam a Estação Vingança, ela estava atrás, mas entre eles e o objetivo estava a maldita fortaleza espacial que conseguiria destruir sozinha a frota dos separatistas inteira. Então, não foi um momento feliz para ser um lamentador. Quando eles identificaram que aquele alvo era Raptorus Rex, eles manteram uma distância bem segura e eles tentaram usar a sua capacidade de manobra para tentar distrair a estação. Só que tu acha que os Firehawks são idiotas? Meus amigos, eles ficaram entre a força das naves civis e as naves de demolição e a Estação Vingança. Se tu quisesse chegar perto desse lugar, tu teria que passar por cima do cadáver deles. Foi isso que os traidores tentaram. Completamente desnecessário. A força de combate dessa estação dizimou aquelas naves civis reforçadas, dizimou as naves de demolição. Algumas naves de demolição tentaram fazer uma manobra e desviar, mas elas foram completamente interceptadas. O motor delas foi destruído, a nave inteira acabou explodindo por um tiro que acertou as cargas de demolição. E, infelizmente, para os separatistas, toda a frota suicida, já ia se matar mesmo, mas toda a frota que deveria causar o máximo de dano, não causou dano nenhum. E quanto aos lamentadores e os Strike Cruisers deles, bem, eles foram atacados pela Battle Barge e pelos Destroyers próximos, e um dos Strike Cruisers recebeu um ataque. Olha que coincidência, olha que ironia. Eles vieram pra cá com um plano de mandar uma nave suicida para causar dano no inimigo, e eles sofreram um ataque suicida. Um Destroyer, uma nave leve, se chocou com a parte traseira de um dos Strike Cruisers, recebendo dano catastrófico. Infelizmente, o Destroyer Imperial ficou fora de comissão e não vai conseguir ser reparado. Boa parte da tripulação morreu, mas o Strike Cruiser, uma nave muito mais valiosa dos Mantis Warriors, sofreu um dano significativo na parte dos reatores do motor. Com isso, a nave perdeu a velocidade, recebendo tiros de longa distância, porque eles tentaram manter sempre uma distância segura, das naves imperiais, menos dos destroyers, que não representam tanta ameaça diretamente pelo poder de fogo. Claro, eles não imaginavam que o destroyer ia se chocar contra eles, mas agora eles começaram uma retirada estratégica, já que o plano falhou totalmente. Uma batalha que ia morrer aqui ia ser completamente inútil, ia ser jogar a vida fora. Os outros dois Strike Cruisers fizeram meio que uma proteção para o seu irmão ferido, até o momento que ele conseguiu chegar afastado o suficiente do sistema para lançar uma viagem do imaterial. O que é um Warp Jump? Um pulo no Warp. Quando uma nave utiliza no caso é uma máquina específica que cria tanta energia que ela abre um buraco entre a nossa realidade e o imaterial, para poder fazer um pulo para outro sistema. Depois que a nave ferida conseguiu escapar com vida, as outras duas naves dos Lamentadores, que ficaram para trás na retaguarda, fizeram a mesma coisa.
Olha só que sorte, as 3 naves dos Lamentadores saíram vivas, feridas, mas vivas do sistema. Muita sorte, achei sorte demais. Lamentador, rola sorte pra mim. Uma falha crítica, Lamentador. Ora. O que vai acontecer contigo, Lamentador? Bem, sabe esse Strike Cruiser que levou o dano do Destroyer na parte do motor? Pois é, isso afetou também o suprimento de energia que levava pro Warp Core, no caso a máquina que faz o pulo do imaterial. Quando deu esse defeito, a nave voltou para a realidade. Ela saiu do imaterial e ela voltou precocemente para o nosso mundo material. Agora, com uma falha catastrófica nos reatores do motor e no reator de pulo para o imaterial, não tinha mais como a nave se mexer, a não ser com pequenos motores subluz, mas esses motores não têm a capacidade de levar uma coisa tão pesada. E aonde a nave caiu? A nave caiu em um sistema não habitado. Por que esse sistema não é habitado? Porque essa região tem uma estrela, um sol extremamente radioativo. Essa radiação dessa estrela gigante faz com que tudo ao redor fique derretido em uma temperatura absurda. Nada tem como sobreviver nesse local, por isso é uma região abandonada. E agora que os Lamentadores caíram aqui, eles perceberam que a nave estava sendo puxada pela gravidade do Sol. O capitão da nave ordenou que a tripulação virasse ela ao contrário e tentasse reestabelecer a energia do motor. Sem sucesso, rolou um também, não deu certo, muito azar. Os motores subluz começaram a queimar combustível a toda potência. Peso tentou ser jogado para fora da nave, também sem sucesso. Mais e mais, a nave foi se aproximando do Sol. Lentamente o escudo Void começou a falhar. Depois a armadura da nave começou a derreter para queimar de forma totalmente dolorosa e uma dor excruciante, uma coisa horrível. A tripulação dos Lamentadores. E depois que a tripulação morreu, os super soldados dos Lamentadores, que tem mais resistência, a armadura de energia mais forte, vão aguentar um pouquinho mais, mas vão ter o mesmo destino de ser cozinhados vivos durante uma tentativa completamente inútil de sobreviver à atração gravitacional da estrela. O universo manda um imenso dedo do meio para os Lamentadores, porque eles têm um defeito. É o azar. Se algo pode dar errado, vai dar muito mais errado do que tu imagina. Bem, as outras 2 naves chegaram em segurança, mas todo aquele sacrifício para proteger os irmãos só condenou eles a uma morte mais cruel e lenta. Bem, durante esse período, parando um pouco de falar dos Lamentadores e o que acontece com eles, nos mundos que antes eram a divisa entre o sistema de Cartago e a região da zona autônoma, que estavam em litígio. No caso, era uma zona disputada entre os dois. O pessoal de Cartago dizia que esses mundos eram do Cartago, o pessoal da zona autônoma dizia que esses mundos eram autônomos. Então era uma região contestada. Ali ocorreu boa parte das batalhas nesse período.
onde a Legião do Tirano se fez novamente o seu nome, porque era para ser uma força relacionada a uma PDF, no máximo no mesmo nível, e eles demonstraram ser excepcionais no que faziam, e eles conseguiram se equivaler a um regimento da Guarda Imperial. Parabéns, não é difícil, desculpa, não é assim fácil tu conseguir chegar num nível de excelência dos soldados da Guarda Imperial, e eles conseguiram morrer praticamente na mesma taxa dos soldados que foram mandados para lá. Felizmente, o número de super soldados aliados estava aumentando e relatos de conflitos contra Astroclaws, que estavam em pequenos grupos nesses mundos, contra Mantis Warriors e Astroclaws em pequenos grupos nesses mundos, contra Lamentadores em pequenos grupos e Astroclaws em pequenos grupos nesse mundo, começou a aumentar. Por que tu falou Astroclaws 3 vezes? Bem, porque o número de Astroclaws presentes, tanto liderando as legiões do Tirano, quanto em pequenos grupos, quanto em naves espaciais dos traidores que foram destruídas, era alto demais. Tinha algo errado aqui, a conta não tá batendo, o Codex Astarte não prevê esse número de soldados. Eles já estão em guerra há muito tempo e não tem como eles estarem em todos os lugares ao mesmo tempo, e aparentemente eles estavam. Alguma coisa tá me cheirando heresia aqui. E um relato, como eu falei, tem poucas fontes sobre o que aconteceu nesse período, mas um relato interessante aconteceu com os Mantis Warriors, que estavam defendendo um planeta de floresta nessa região. Floresta é praticamente o que eles fazem melhor aqui para defender, a armadura deles é verde, e eles conseguiram, com um pequeno número de super soldados, manter os Salamanders, os Raptors e os Howling Griffons, que estavam em pequeno número mesmo, mas eles manteram 3 capítulos de super soldados presos por meses em uma campanha para tirar eles da floresta, apenas quando as outras forças dos separatistas do planeta, no caso a Legião do Tirano foi totalmente derrotada nesse planeta e os Astroclaws foram todos mortos aqui, que os Mantis Warriors tiveram que se retirar, demonstrando como eles são eficientes em táticas de guerrilha. E isso aqui vai ser um prelúdio para o que eles vão fazer mais para frente em território que eles já conhecem muito mais do que essa zona de fronteira, num território que é deles e que eles prometeram defender. Vai ser um inferno tu desovar esses caras da floresta, porque eles vão ficar escondidos no terreno, fazendo uma campanha de guerrilha praticamente infinita, e isso vai voltar para morder os nossos aliados mais para frente. Falando em pedra no sapato, a fortaleza de Stalingrad é uma fortaleza muito antiga que já foi a divisa entre o Império, que tinha depois meio que a fronteira imperial. Era um planeta completamente autônomo. Como assim? Era um planeta feito e projetado para viver sozinho em um sítio prolongado, e os traidores não queriam lidar com isso aí, porque ter que atacar um planeta projetado para se defender ia ser um inferno, não vou dizer na Terra, no espaço, mas ia ser uma luta praticamente perdida, e mesmo que eles ganhassem, eles iriam gastar tantos recursos para quebrar essa noz que não ia valer a pena. Por isso, os traidores partiram para o plano B, molhar a mão de oficiais corruptos. No caso, tinha uma separação entre as forças do norte e as forças do sul. O comandante das forças do norte estava aberto à negociação,
tudo que ele queria era virar o rei eterno desse planeta e ele seria um vassalo do tirano de Badab. Coisa simples, ele só queria ser o rei para sempre aqui. Então, o tirano de Badab fez um acordo com ele e ele iria ajudá-lo a eliminar os seus inimigos do planeta e virar o líder completo dessa região. Ele deu a ordem, então, dos seus soldados executar qualquer força que era contrária a ele, e ele dominou algumas regiões do norte e abriu os portões para os separatistas, junto com as forças da Legião do Tirano e dos Astroclaws. Eles começaram a tomar novas cidades, algumas nessa forma diplomática de oferecer vários benefícios para quem se rendesse e algumas de forma bélica. Felizmente, as forças do Sul não aceitaram essa baboseira de separação do Império e traição, e eles se manteram firmes na honra e no seu dever, começando assim uma guerra civil gigantesca nesse planeta Fortaleza. Existiam várias cidades colmeias separadas, não é tudo uma coisa só, mas começou míssil pra cima e pra baixo, destruição, forças atacando cidades colmeia por túneis subterrâneos, um conflito onde tropas móveis com quimeras, tanques, Lemon Russ começaram a atravessar a superfície apenas para ser interceptadas por artilharia, campos minados. Começou um conflito total no planeta, só que o problema é por esse local ser dentro do espaço controlado pelos separatistas. Os separatistas poderiam mandar mais reforços, enquanto as forças aliadas, a cada soldado da guarda que morria, não tinha como tu repor. E o comandante-geral, o Karab Cullen, sabia que independente de quantos tanques, de quanta munição, de quanta capacidade de produção tu tem, uma fortaleza sem soldados é uma fortaleza aberta. Tu precisaria de força lá imediatamente. Reforços teriam que ser mandados, mas como ele chegaria tão profundamente no território separatista? Toda vez que uma missão atacou o território dos inimigos, tão afastada da linha de suprimentos, o desastre veio logo em seguida. Ele precisava de um plano, e ele precisava de um plano que alguns diriam ser grandioso, outros diriam que beira a loucura. Normalmente, eu acabo a série de Badab com um teaser, com o título do próximo episódio, mas eu gosto muito de fazer meme com os Lamentadores, então o final de hoje vai ser meme com os Lamentadores, que eles só se ferram. E no próximo episódio nós vamos ver o plano do Karab Cullen em ação. Tudo de bom e o Imperador protege.